Messias de Duna, escrito por Frank Herbert, é a segunda parte de uma coleção de histórias que se passam nesse planeta chamado Arrakis ou Duna, um planeta desértico onde vivem esses vermes gigantes, e esses vermes produzem uma substância chamada especiaria, e essa substância ela dá clarividência para quem consome, é uma espécie de ópio viciante e tal, e essa clarividência é usada para viagens espaciais, para dobrar o tempo. É um negócio meio misterioso, mas que sem essa especiaria, que só em Duna tem, só em Arrakis tem, é impossível viajar pelo espaço. Não vou fazer nenhum spoiler, mas o ponto que eu queria falar, primeiro, livros maravilhosos, leiam, é extremamente recomendável. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nesse segundo livro, o personagem principal do primeiro, que já era, desde as primeiras páginas do primeiro livro, é falado, ele é o Messias, ele é o escolhido, tal. Todas as gerações levaram a ele, e no final ele é mesmo o Messias da história, o grande líder, mas isso não é spoiler, porque talvez na página 5, já todo mundo fala, é ele. E ele vai se encaminhando para se tornar, cumprir o destino manifesto dele, aos poucos. O que acontece? Há essa irmandade de bruxas chamada Bene Gesserit, que o sonho delas é ter um Messias, entre aspas, um Messias no contexto aqui, um escolhido para ser imperador do universo, e elas controlarem ele como um boneco de titeteiro, com cordinhas no, como se diz, no background, por trás dos panos. E o Paul Atreides, que é o grande herói do primeiro livro, ele não está sob controle delas, então elas começam aqui em Messias de Duna uma conspiração para tentar derrubá-lo. E é só até aí que eu vou com a história, porque não é necessário fazer nenhum spoiler para contar. Por que a conspiração para derrotar o imperador, que ascendeu ao poder de maneira legítima, o Paul Atreides, o ungido para reinar? Porque ele não era controlável, ele não estava sob o controle das Bene Gesserit. Entendam isso. Por ele não estar sob controle das Bene Gesserit, houve uma conspiração para tirar ele do poder. Porque qual o objetivo delas? Era colocar um fantoche que elas poderiam controlar. Então, esquecendo um pouco a história aqui, mas primeiro eu recomendo muito a leitura. Tem que começar com o primeiro, óbvio, com Duna, e depois o Messias de Duna, muito bom também. Um pouco mais light do que o primeiro, mas mais política, intriga política e tal. E o primeiro é mais a aventura, a construção do universo e tal, no sentido de descrever os lugares, os personagens, etc. Qual que é a grande questão aqui, senhores? Vamos supor que eles derrubassem o Paul. Não estou falando nenhum spoiler, porque eu estou fazendo uma suposição de como a história poderia ser. Não importa se ela é ou não. Derrubassem ele, sei lá, fraudassem uma eleição para colocar um fantoche no lugar do Paul Atreides. Porém, esse fantoche se mostrasse também incontrolável, mas de uma forma muito pior, porque ele está começando a causar destruição, E ele está tentando implantar um regime de governo que vai trazer miséria, destruição, problemas, vai acabar atrapalhando até os poderosos, talvez até as Bene Gesserit, que elegeram, entre aspas, o fantoche. Então pode ser que uma conspiração surja para se livrar dos enganos da primeira conspiração. Essa é uma possibilidade que não sei se nos outros livros, por exemplo, o terceiro livro da série, é esse aqui, chamado Filhos de Duna. Não sei se o que acontece nesse terceiro livro, ainda não cheguei nessa parte. Mas percebam o seguinte, senhores, prestem atenção no que eu estou dizendo. Alguém legitimamente ungido para reinar, o legítimo Messias, o legítimo
regente nessa situação aqui, Arrakis, Duna, a galáxia, etc. Legitimamente ele seria o imperador. Uma conspiração nasce para tirar ele porque... E entendam por quê. Porque ele não é controlável. Ele não vai atender os caprichos das bruxas, Bene Gesserit. Fazem a conspiração para tirá-lo. O que for necessário fazem. Se for preciso caluniar, se for preciso fraudar, fazem. Tiram o, entre aspas, Messias. Colocam um fantoche. Só que esse fantoche é violento demais, é um monstro, é incontrolável. E há pessoas por trás dele que querem algo que não é do interesse nem das Bene Gesserit. Destruição total, a criação de um outro sistema que não é o que interessa a grande maioria das pessoas. Então quer dizer que existe a possibilidade de que esteja surgindo aqui nessa história uma nova conspiração para acabar com o equívoco da primeira conspiração. E a minha análise é que eu recomendo a leitura desse livro, é muito legal. Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos. Deixem seu like, inscreva-se no canal e vejo vocês na próxima.